Um colega aqui no canal uma vez trouxe uma dúvida em relação a desfoque de fundo, às vezes porque em algumas ilustrações são trabalhados um desfoque de fundo, ou na maioria das minhas ilustrações com uma temática realista ou hiperrealista, eu desfoco o fundo também. Essa aqui, por exemplo, você pode ver determinados planos e focos em determinadas regiões. Isso aqui é pelo seguinte, tá? Você tem a opção de fazer esses desfoques ou não, e normalmente isso aqui é utilizado, deixar uma cor aqui mais intensa para apresentar. Pelo seguinte, para simular a lente de uma câmera ou os próprios olhos, porque você não consegue focar em duas ou três coisas ao mesmo tempo. Mas eu pego mais para uma questão de simulação de lente, tá? Como se fosse uma máquina fotográfica, uma coisa assim. E isso, por tabela assim, como paralelo, reflete também na questão do realismo, tá? Para simular essa questão do realismo, de desfoque, de diferenciação de planos. E também tem o foco como trabalhar o destaque em determinados elementos que eu tenho como ponto de interesse, tá? Então o desfoque também serve para isso. Como assim? É o seguinte, eu trouxe aqui algumas ilustrações do Loop e do Marc Brunet, tá? Dois ilustradores excelentes aí que eu tenho como referências até para estudo. Eu recomendo você ter também, principalmente esse artista aqui, que é um negócio incrível, a questão de valores, de como que ele trabalha a questão das luzes, o posicionamento, como que a luz direciona o seu olhar para pontos específicos que ele quer que você olhe. Olha só, é muito legal isso aqui. Então é o seguinte, a questão do foco. Você pode trabalhar simulando, vamos supor, lentes, aberturas de diafragmas diferentes. Quanto mais aberto o diafragma, mais desfocado o fundo, mais nítido o seu personagem vai estar. E quanto mais fechado o diafragma de uma câmera, mais o fundo ele vai revelar e menos destaque o seu personagem principal vai ter. Como assim? Por exemplo, vou abrir uma foto aqui. Essa foto aqui, ó. Provavelmente essa foto aqui foi tirada. A questão da distância também influencia, tá? Mas provavelmente essa foto deve ter sido tirada com diafragma acima de 8, de 10, tá? Se tiver um entendimento de fotografia, isso aqui fica mais fácil para você entender. Se o diafragma aqui tivesse tirado, por exemplo, a 1.4, 1.8, provavelmente esse fundo estaria bem mais desfocado. Como assim? Vou fazer uma simulação em relação a isso. Vou dar um corte aqui mais abrupto aqui no modelo. Olha só, repara aqui que não tem tanto contraste. Sendo isso aqui uma pintura digital que você quer dar um realce muito grande no modelo, tá? Nesse primeiro plano, a gente poderia fazer o seguinte, fiz uma seleção tosca aqui, sendo o objetivo destacar o primeiro plano e separar ele mais do fundo, eu quero um destaque nessa figura aqui. Eu poderia, por exemplo, trabalhar desfocando esse fundo. Não repara aqui não, porque eu fiz um recorte porco mesmo só para apresentar. Então olha só. Então fazendo o desfoque desse fundo, olha só o quanto esse modelo aqui ficou mais nítido, ó, o antes e o depois, tá vendo? Então eu tenho um destaque maior no modelo principal. E se fosse o contrário? Ó, o contrário, agora eu tenho o fundo nítido, ó, modelo nítido, fundo nítido. Viu a transição de foco? Olha só. Então você trabalhando com esse tipo de coisa aqui, por exemplo, na pintura, você vai simular a questão do foco da câmera, tá? O foco dos olhos. Aqui eu tô focando, vamos imaginar que esse personagem aqui estivesse de costas olhando para o fundo e eu quero destacar um palácio, um castelo que tem aqui. Talvez seria interessante deixar ele mais desfocado e deixar o fundo lá bem trabalhado, bem detalhado, um palácio, por exemplo, nessa região aqui, vamos supor que tenha torres aqui, certo? Alguma coisa assim. Aqui tem um castelo. Indicar o meu personagem desfocado, por quê? Porque o foco é aqui. Você pode fazer isso com luz, você pode fazer com foco. Eu gosto muito de trabalhar com essa questão do desfoque, porque com desfoque você cria planos. Como assim planos? Você cria essas profundidades aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho uma profundidade perto da câmera, seria a profundidade 1, por exemplo, plano 1. Aqui na grama e na personagem eu teria um plano 2, ó, plano 2 aqui. E aqui também, vou até tirar a opacidade dessa camada aqui. Ó, aqui eu tenho o plano 2, né, com a personagem aqui. E mais lá no fundo eu tenho o meu plano 3, que é o fundo mais desfocado. E eu tenho um plano 4, que é mais desfocado ainda mais atrás, na base ali da floresta, tá? Então dessa forma você consegue dividir nesses planos, tá? Isso aqui é obrigatório? Não. Por exemplo, olha só aqui em outra ilustração aqui,
isso aqui de exemplo acontece. Observa que eu tenho nitidez nos dois pontos, porém, o nível de detalhes, se você for olhar em grande parte assim, o foco é mais essa cidade no fundo, tá? Então fica muito opcional você trabalhar ou não com essa questão do desfoque. Por exemplo, outra aqui a gente já tem um meio termo, tá? Muitas vezes eu trabalho com esse meio termo também. Você tem um fundo bem detalhado, mas não tanto quanto os objetos que estão aqui, né, no plano principal, porque senão fica competindo demais. Então você pode deixar menos detalhes no fundo, deixa o fundo um pouco menos realçado, se você quer destacar o seu personagem principal, tá? Então aqui você tem um nível de detalhes absurdo, você tem várias nuances de luz, vários pontos, vários elementos, e no fundo você tem mais essas transições de tom, muito bem feito, muito bem sacado e planejado isso aqui. Não tem o que discutir nas pinturas desse artista aqui, é um negócio absurdo. Mas você pode reparar que o foco principal é no personagem principal. Isso aqui é indiscutível também, essa questão. Aqui do Marc Brunet, ele faz mais ou menos a mesma coisa. Observa que, mesmo não sendo um traço realista, tá? Um semi-realismo, com um estilo muito próprio dele, muito único também. Observa o fundo, como é que foi trabalhado. Plano 1. A gente tem o plano 1 todinho aqui na personagem, aqui, ó. Personagem, espada e essas primeiras rochas aqui, ó. E ali o plano e um 3 mais lá no fundo e um 4 lá no céu, lá atrás, tá? Então tem essa separação. E já aqui, nessa outra ilustração, ele já separa, ele quase não faz detalhes no plano mais no fundo, no céu, ele deixa basicamente branco, porém você vê mais nitidez. Então isso aqui você simula, de certa forma, o diafragma de lente, tá? Aqui é como se tivesse num dia, vamos imaginar, claro demais, que ele deixou o diafragma, entre aspas, né, na representação da ilustração, como se tivesse capturado com ele mais apertado, por exemplo, 8, 10. Então você vê detalhes nessas casinhas aqui, ó. Então você não é obrigado a utilizar, tá? Se você quiser deixar fundo bem nítido, você pode deixar. Eu gosto de utilizar, na maioria das minhas, para simular essa questão de algo mais cinematográfico, né? Como se fosse uma fotografia mesmo, com a lente, vamos supor, uma 50 1.4, eu gosto de simular isso. Mas isso é pessoal mesmo, você não é obrigado, tá? Porém, quando a gente tem cenários grandes assim, aí obrigatoriamente você não pode ter um fundo desfocado, né? Aí não tem como, não tem como. A não ser que, igual eu falei, você tem um personagem em primeiro plano, mas aqui quando o foco é cenário, então mesmo você tendo dois personagens aqui num cenário aqui observando, certo? Eles estão ali parados ali, tudo é nítido pela distância, tá? Mesmo se a câmera tivesse com o diafragma 1.4, se estivesse simulando, vai continuar nítido pela distância, pela dimensão. Agora, se tivesse um personagem aqui, aí talvez ou ele ou o fundo estaria desfocado. Mas ainda assim é mais opcional mesmo. Isso aí não é regra, é só uma observação para te dar uma luz. Então quando você for fazer fotomanipulação, alguma coisa assim, tem isso aqui em mente, tá? Essa questão dessa transição dos focos que você pode aplicar. Em fotomanipulação fica até um pouco mais realista, por isso que é mais comum em fotomanipulação utilizar isso aqui, porque você quer trazer o foco para o seu objeto principal, tá? Então quando você quer trazer o foco para o seu objeto principal, desfoca um pouquinho o fundo, só para puxar uma simulação de um realismo maior, aí, de uma lente, alguma coisa assim. Você pode fazer um meio termo, igual eu mesmo tenho algumas ilustrações que eu utilizo esse meio termo. Alguns exemplos são aqui, ó, até ali na baixada ali, tá vendo? Então mesmo lá mais distante, ó, você tem detalhes no portal, tem detalhes aqui no capinzinho, ó, tá vendo? Detalhes nas árvores, você consegue identificar. E aqui é ainda mais nítido, ó. Então, por exemplo, na árvore ali você tem detalhes, tá vendo? Então, muito bem trabalhada a questão dos detalhes, mesmo nas árvores lá mais longe, nas florzinhas aqui, na graminha, ó, tá vendo? Então funciona dessa forma. Só lá no plano, lá mais distante, que está mais anevoado. Então outro exemplo de um meio termo seria essa daqui. Aqui está tudo nítido, tá? Aqui é tudo nítido. Você só tem um plano aqui bem mais próximo da câmera, mais desfocado. O restante é tudo bem nítido. Pilar, as janelas, o chão, aqui é tudo bem nítido mesmo, eles estando mais atrás. Só separei esse aqui para dar essa profundidade. Esse daqui é um meio termo também. A gente tem a rua ali bem mais nítida. Só os prédios bem lá no fundo ali estão mais desfocados, tá? Essa daqui também é mais ou menos a mesma coisa dessa, simulando como se fosse
essa lente, vamos supor, uma 50mm, com diafragma F10, F11, uma coisa assim, tá? Mais fechado, isso é opcional. Essa aqui menos um pouco, tá? Mas ainda tem determinada nitidez, mas não tanto, só ali mais profundo, para dar essa questão dessa profundidade, para não parecer que tá tudo no primeiro plano. Essa daqui mais desfocada um pouco, mas ainda assim tem algum nível de detalhes, então basicamente é nisso, tá? Você pode ficar livre por representar assim ou não. E até em ilustrações com um traço menos realista, você também tem esse tipo de representação com determinado desfoque ou sem o desfoque igual nessa, que ele só trabalhou a luz para separar os planos. Ó. Quanto mais claro, mais no fundo. Você pode utilizar esse tipo de recurso também, que fica muito bom. Então, espero que tenha sido útil, espero que eu tenha esclarecido, tirado algumas dúvidas. Lembrando que isso é opcional, não é regra, mas ajuda você a separar, dividir melhor aí os planos da sua ilustração. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo, tanto de Photoshop quanto de pintura digital, tá aí na descrição. Eu tenho 2 cursos, tá? Agradeço demais, brigadão, sucesso!